Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma noite especial, é a noite do povo de Deus celebrar o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E para mim sempre é motivo de muita alegria celebrarmos o nome do nosso Deus juntos, cultuarmos aquele que é o Deus da igreja. Queridos, nessa noite nós queremos trazer uma mensagem, uma passagem da palavra de Deus, meditar nas Escrituras Sagradas, e o título que nós escolhemos como tema da nossa pregação foi Permanecendo em Cristo. E nós vivemos dias em que permanecer num propósito sempre é muito difícil. Há um conceito viral em nossos dias que é conhecido como sociedade líquida. Esse é um termo que foi consolidado pelo sociólogo Bauman, que descreveu a fluidez e a instabilidade das relações sociais e das estruturas da modernidade. Ao contrário da modernidade sólida, que valorizava a estabilidade e a durabilidade em empregos e relacionamentos, a sociedade líquida, ela é caracterizada pela incerteza, pelo desapego e pela não permanência. Sim, permanecer é algo que pode ser desafiador, e por uma série de razões que variam de pessoa para pessoa, e claro, dependem do contexto específico da situação, podemos enumerar algumas das dificuldades de nós permanecermos em algo. Por exemplo, a falta de motivação. Às vezes estamos empolgados inicialmente a realizar uma atividade, mas com o passar do tempo, isso pode desaparecer. E para manter a motivação a longo prazo, isso será exigido um grande esforço e disciplina. Exemplo disso é permanecer, por exemplo, na atividade das rotinas físicas na academia. Às vezes começamos tão motivados, pagamos lá um programa de 6 meses, 1 ano de academia, mas basta um dia de cansaço, um feriado prolongado, um aniversário, e isso acaba por desencadear o desejo de não permanecer na academia. Quem sabe em agosto de Deus. Ou os obstáculos e contratempos, que são dificuldades inevitáveis, que podem surgir e desanimar, tornando a persistência um desafio. Por que não falar do casamento? Que algumas dificuldades já revelam o desejo da separação. Ele vive esquecendo a toalha em cima da cama. Não desce a tampa do vaso sanitário. E aí essas pequenas raposinhas começam a destruir o casamento. E o que vem logo em mente? O divórcio. Ou falar das distrações. O mundo moderno está repleto de distrações, sejam elas digitais ou sociais, ou outras oportunidades que desviam o foco principal das nossas decisões. Aqui poderíamos citar a falta de persistência com a oração e a leitura bíblica, pois sempre tem algo que rouba a nossa atenção. Um jogo de futebol, um filme, um passeio, e aí a oração e a Bíblia vão ficando para quem sabe no domingo à noite, dia de culto. Mas também há pressões externas e internas. E, claro, expectativas de outras pessoas, ou até mesmo a alta cobrança excessiva, podem gerar ansiedade e dificultar a manutenção do compromisso. Certamente, a demanda por atingir bons resultados, honrar os compromissos, quitar as dívidas, pode fazer disparar o gatilho da depressão e do isolamento. Você começa a se exigir ou exigir dos outros de tal forma que aquilo faz com que você até mesmo esmoreça a cumprir aquilo que você se propõe a cumprir. Mas também há mudanças de interesse. É natural que os interesses mudem com o tempo, o que pode fazer com que o objetivo original perca a relevância ou o apelo. Há aqueles que iniciam algo, mas logo perdem o interesse. Iniciam com toda a determinação, por exemplo, a escola bíblica dominical, mas o corpo quer ficar mais tempo na cama no domingo pela manhã. Os amigos chamam para ir a uma praia, é domingo. Ou quem sabe, a série que você começou a assistir no sábado à noite, passou a madrugada assistindo, só faltam 10 episódios, vou acabar no domingo pela manhã. Isso desanima de ir à escola bíblica.
mas também, queridos, ao medo do fracasso ou do insucesso. Ambos os medos podem ser paralisantes e levar à desistência antes de atingir o objetivo. A pressão pelo sucesso, que é profissional ou estético, pode nos levar a um medo paralisante, em especial quando não atingimos as metas ou os padrões que nos são impostos. Quer seja pela altura, eu sou tão baixo, ou pelo peso, eu estou tão gordo ou tão magro, ou pelo cabelo, já não tenho tantos, a habilidade em fazer algo e não atingir o padrão, e com isso a pessoa passa a se enclausurar, a se fechar, a se enmesmar, sente-se fracassado. Queridos, superar esses desafios geralmente envolve desenvolver resiliência, definir alvos realistas, buscar apoio de pessoas maduras na fé e, acima de tudo, confiar no Senhor. Mas, quando enfrentamos desafios, descobrimos que não gostamos de permanecer firmes em um alvo. Nós gostamos do resultado. Por exemplo, é difícil fazer dieta e exercício, mas é muito bom ter um corpo saudável e bonito. Se existisse um comprimido que me deixasse todo musculoso, barriga de tanquinho, sem precisar de ir à academia, quem não iria comprá-lo? É difícil, queridos, aprender um novo idioma, passar anos estudando para aprender inglês. Meu Deus, fiz IB, fiz cultura britânica, fiz tantas coisas e até hoje não aprendi o bendito do inglês. Mas é gostoso nos comunicar com pessoas de outras línguas, de outras nacionalidades, ler outros livros de fora. Sim, ter que lidar com o processo é o grande desafio. Somos uma geração que gostamos de ver a coisa acabada, concluída. Apesar de sabermos que para atingir esse alvo, existe um processo. Aquela vontade, por exemplo, de comer um docinho, ou de dar uma escapadinha da atividade física, de não estudar, de ver um filme. Enfim, as desculpas sempre são enormes para não atingirmos os nossos alvos. É preciso ter paciência para entender que um dia isolado não traz o resultado, mas é algo que precisamos fazer todos os dias. Seria muito simples a gente achar que poderia pegar todo o conhecimento acumulado da humanidade e um único dia absorvê-lo. Mas todos nós sabemos que temos que passar 9 anos no ensino fundamental, 3 anos no ensino médio, 4 anos numa graduação, 2 anos numa pós-graduação, 3 anos no mestrado, 4 anos no doutorado. Meu Deus, quanto tempo! É assim. Quanto à vida espiritual, queridos, não é diferente. Em nossos dias, nós somos desafiados a permanecer firmes nos caminhos do Senhor, diante de uma sociedade mergulhada cada vez mais na corrupção, na violência e na imoralidade. Ou seja, uma sociedade mergulhada no pecado. Precisamos estabelecer relacionamentos com pessoas que possam nos ajudar a alcançar o que nos foi ordenado lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. A vida, como a conhecemos, seria muito difícil sem relacionamentos que nos levassem a vigiar, permanecer firmes, portarmos-nos corajosamente e sermos fortes. Na mensagem de hoje, nós vamos examinar um tipo diferente de relacionamento. Um relacionamento tão vital e importante para nós, para a vida cristã, que não seria nada fácil viver sem investir nesse relacionamento. Seria mais difícil do que qualquer outra coisa. E a interrupção desse relacionamento, amados, pode resultar em grandes consequências espirituais. Esse importante relacionamento é o tema da nossa pregação, permanecendo em Cristo. Assim, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 a 11. Essa passagem apresenta-nos a parábola da videira e dos ramos. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa,
para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Queridos, essa parábola traz a ilustração de uma atividade que era muito comum nos dias de Jesus, e que ainda hoje é realizada, que é a viticultura, ou a cultura da uva. Os discípulos ouviram essa parábola e eles sabiam que era necessário muita experiência e habilidade para cultivar uvas de qualidade. Mas não apenas uvas de qualidade, mas também em quantidade. O agricultor, primeiro, ele precisa preparar o solo para garantir que ele esteja bem drenado. A plantação de uva não é uma coisa que nós conhecemos muito, porque no nosso estado, aqui no Ceará, o clima e o solo não favorecem a viticultura. Mas, por exemplo, na região do Baixo São Francisco, ali na Bahia, e também na região sul, há muita produção de uva. É por isso que a gente vai fazer agora um momento de Globo Rural, para vocês entenderem um pouquinho o que Jesus está falando para os seus discípulos, tá? Então, a primeira coisa que o agricultor que vai trabalhar com a uva vai precisar preparar o solo. Em seguida, ele vai escolher mudas da videira mais adequada para plantar naquele local. Ele precisa selecionar aquela que lhe dará frutos de qualidade, aquilo que ele espera alcançar. Aquelas mudas selecionadas, então, são plantadas no solo, em fileiras de cerca de 2 metros separadas uma da outra. Elas levam aproximadamente entre 3 a 4 anos para começar a produzir. Como a videira é uma trepadeira, ela precisa de suporte. Então são colocadas estacas verticais e um fio, pode ser uma corda, um arame, para poder sustentá-las. E ali então, através da exposição à luz do sol, elas então começam a produzir. À medida que a videira cresce, ela se enrola nessa estrutura. Ela produz brotos que se tornam ramos. E nas ramificações surgem os botões. E desses botões, então, é que vem os cachos de uva. Mas o agricultor, ele precisa trabalhar muito para garantir resultados desejados. Não é simplesmente colocar a muda e esperar que ela se enrosque ali naquela estrutura, cresça e depois ele vá só buscar os cachos. Não. Ele precisa proteger a planta de pragas. Ele precisa podar a videira e os seus ramos regularmente para mantê-los no tamanho e no formato ideais. Se não houver poda, as videiras continuarão crescendo e toda a ceifa usada para produzir ramos e folhas será tirado das uvas. A poda exige também muita habilidade para ser bem feita. Primeiro, o viticultor deve cortar todos os ramos que não produzem mais frutos. Esses ramos estão mortos e a sua casca está rachando e descascando. Se esses ramos mortos não forem removidos, eles impedirão que os ramos vivos cresçam. Além disso, alguns ramos mortos podem estar contaminados por pragas. Precisam então ser removidos, tirados para proteger os ramos que estão sadios de uma infecção. E aqueles ramos mortos, infectados por pragas, devem ser tirados da área da viticultura e queimados. A segunda coisa que o agricultor faz na poda
é cortar também os ramos vivos. A poda correta dos ramos vivos é, na verdade, o fator mais crítico da viticultura, porque ela afeta diretamente a força e a estabilidade da planta, bem como a quantidade e a qualidade dos frutos. Cada ramo exige uma decisão do agricultor. Antes de podar um ramo, ele observa a sua posição, a sua espessura, a sua cor e o número de folhas e brotos existentes. Caso contrário, o ramo pode sucumbir ao frio do inverno e morrer. Ou a ferida produzida pela poda não cicatrizará. E assim, o fluxo da seiva atrairá pragas. Se o agricultor deixar muitos brotos, ao podar o ramo, os frutos não conseguirão amadurecer. Mas também, se ele deixar poucos brotos, o ramo pode não dar frutos. Para você ver que é algo que precisa um conhecimento. Precisa de uma habilidade. E a videira é uma planta que tem uma longa vida. A videira mais antiga de que se tem registro, ela tem mais de 450 anos. Está localizada na cidade de Maribor, na Eslovênia. E ainda hoje, continua produzindo uma média de 45 quilos de uva anualmente. Por que é importante a gente entender todo esse processo? Porque na parábola que Jesus conta aos seus discípulos, ele vai falar de algo que era do conhecimento daqueles discípulos. Talvez, se Jesus, ao invés de ter nascido lá em Israel, tivesse nascido aqui no Ceará, ele talvez estivesse falando da plantação de feijão, de falar como o feijão se desenvolve, ou o milho, que são duas culturas muito comuns a nós. E nós, pelo menos aqueles que têm origem no interior, sabem o processo como acontece. Os mais novos hoje, se falar da cultura do feijão, vai dizer assim, bom, é só ir no mercantil e comprar um pacote. Pronto, já está feito. Mas, para chegar lá no mercantil, no pacote, existiu todo um processo. A uva do mesmo jeito. Para chegar ao vinho, ao suco de uva, ou até mesmo in natura, teve todo esse processo que nós acabamos de falar. Há pelo menos, queridos, 4 lições preciosas sobre permanecer em Cristo, que nós podemos aprender aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 11. E a primeira lição que nós podemos extrair dessa parábola é o cuidado de Deus que se manifesta sobre a nossa vida. Se você acompanhar logo os 2 primeiros versículos, 1 e 2, você vai encontrar Jesus dizendo assim aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui, Deus é retratado como um agricultor experiente. Não é aquele agricultor que nunca teve qualquer conhecimento, mas é alguém habilidoso, que sabe obter o melhor na colheita das uvas, uvas de boa qualidade. E a arte de cultivar uvas, ela começou exatamente no Oriente Médio, há muitos séculos atrás. As videiras, elas cresciam abundantemente em Israel, desde os tempos antigos. Eu acho que vocês se lembram daquela passagem que Moisés separa príncipes das tribos para ir espiar a terra da promessa. E quando os 12 espiões retornam, depois de terem explorado a terra, eles retornam com um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo, conforme está escrito lá em Números 13, 23. A videira tornou-se bem conhecida por todos os judeus, e ela é muito utilizada como ilustração, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A videira tornou-se um símbolo de prosperidade pessoal, e foi até mesmo usada como símbolo nacional de Israel. Na época de Jesus, a maioria dos judeus estava familiarizada com o cultivo de uva. É por isso que Jesus fala de uma forma direta para os discípulos. E aí ele inicia dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Os 11 discípulos entenderam o que ele disse. E o que Jesus está falando através dessa parábola é que Deus cuida da nossa vida. Deus é aquele que zela por cada um de nós. É por isso que nós podemos ser gratos a Deus. Por isso que nós podemos desfrutar de um cuidado tão especial do Senhor, que é aquele que cuida, que zela por nós.
cada ramo, sob os seus cuidados, será capaz de produzir os melhores frutos. Você é capaz de produzir os melhores frutos. E isso foi providenciado quando Deus escolheu seu Filho Jesus Cristo para ser a videira da qual permaneceríamos. Enquanto que o Pai é o agricultor, Cristo é a videira. E o nosso relacionamento permanente com Cristo começou na escolha de Deus. Quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chamou, de acordo com o versículo 1, Jesus é a videira verdadeira, a única videira genuína e escolhida. Somente a sua seiva vivificante pode produzir os frutos que Deus deseja ver em todos os ramos vivos. Ou seja, nós por nós mesmos não podemos produzir frutos dignos de arrependimento, se não for a ação de Deus na nossa vida. O cuidado supremo de Deus como nosso agricultor também se manifesta naquilo que Ele remove. Segundo o versículo 2, Ele retira da videira os ramos que não dão frutos, que estão mortos. Deus retira, Deus remove aquilo que não está produzindo, que está morto, que está infectando de pragas a videira. E através da maravilhosa providência de Deus, falsos discípulos são separados do povo de Deus, para que as suas influências pecaminosas não destruam o povo de Deus. Tantas vezes Deus tem feito isso ao longo da história. Quando a igreja passou momentos de grande dificuldade por conta de heresias, por conta de erros que estavam sendo ensinados no seio da igreja. E Deus então levanta homens fiéis para ir contra esses falsos ensinos. A obra de remoção de Deus, queridos, não se limita a apenas os ramos mortos. A gente poderia pensar, bom, Deus vai tirar apenas o joio do meio do trigo. Porém, ela também se aplica aos ramos vivos. E a Bíblia diz, o que Ele faz com os ramos vivos não é removê-los, e sim remover aquilo que impede o crescimento. Ele os limpa para que eles produzam mais frutos. Ou seja, para que nós nos afastemos daquilo que desagrada a Deus. Deus, amados, não tolera nada que possa nos afastar dEle. Ele quer ser o único a quem você apresente a sua devoção, a sua adoração. Assim, identifique na sua vida aquilo que entristece o coração de Deus e peça a Ele que o remova. Pode ser que você não tenha forças para isso. Quantas pessoas, até mesmo no meio da igreja, não se sentem inabilitadas a se afastar de um pecado? Infelizmente, a gente precisa perceber, queridos, que somos fracos. É por isso que o salmista diz, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Em quem você tem esperado? Você tem esperado que haja uma mudança no plano político que vai trazer solução para os problemas da sua vida, os problemas da nação? Você está esperando que o seu patrão abra os olhos e veja você o grande potencial que tenha e lhe dê um aumento de 100%? Queridos, lembremos-nos que maldito é o homem que confia noutro homem. A nossa esperança, a nossa confiança precisa ser depositada no Senhor. E aqui no versículo 2, João, ele nos ajuda a entender porque coisas ruins às vezes acontecem a pessoas boas. E até mesmo aos cristãos mais tementes a Deus. Diz aqui que todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele não está dizendo que aquele que já está produzindo vai ser deixado de lado, não. Ele vai ser limpo, para que produza mais. E aqui, queridos, poderíamos fazer alguns questionamentos. Por que cristãos frutíferos, às vezes, são privados, separados das coisas ou das pessoas que amam? Talvez você já tenha passado por uma experiência dolorosa da perda de um ente querido. Alguém que certamente você tinha como referencial. Eu lembro, há 31 anos atrás, quando o Senhor recebeu a minha mãe nos seus braços. Para mim foi muito difícil. Aquela era uma mulher de oração, dedicada à sua família. E naquele momento da separação, eu
não entendi. Quantas vezes, queridos, as perdas, o luto, a tristeza, não nos faz pensar, até quando? Queridos, por que um crente obediente pode não receber a promoção que merece no seu trabalho? Ou porque não passa no Enem, ou em um concurso? Ah, pastor, eu jejuei, eu orei, esperava tanto que o meu nome estivesse na relação dos aprovados. Por que alguns discípulos fiéis de Cristo podem perder a saúde, ou mesmo a segurança financeira? Queridos, devemos ter todas essas provações como parte da obra de Deus em nossas vidas. Nós não estamos blindados, nós não estamos isentos, imunizados de problemas. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. As provações, queridos, podem nos capacitar a sermos mais úteis a Deus, podem introduzir novas virtudes em nosso caráter, podem nos unir intimamente a Deus. Tem pessoas que parece que despertam só no momento da provação. Quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão bem, elas não valorizam esse tempo com Deus, não leem mais a Bíblia, não oram mais, mas basta o problema chegar à sua porta, que aí começa a aparecer no círculo de oração, vem para o culto de oração, vem para a consagração, vem para a vigília, e ainda chega dizendo: pastor, estamos orando pouco. É verdade, a gente ora pouco, mas as provações, queridos, podem estar te capacitando, podem nos tornar mais fortes e frutíferos do que éramos antes. É nesse momento que no versículo 3, o Senhor Jesus declara: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É pela sua palavra que nós somos limpos, purificados, confrontados com o nosso pecado. Mas como nós seremos limpos se não lemos a Bíblia? Se não participamos dos cultos? Passar por essa obra de purificação de Deus, queridos, pode ser muito desagradável para nós, porque nós vamos ser confrontados com realidades que às vezes nós queremos manter, pecados de estimação que queremos continuar alimentando. Nenhum ramo gosta de ser podado e submetido à vontade do agricultor. É doloroso sentir as lâminas da tesoura da poda, mas os resultados finais fazem tudo valer a pena. Lembre-se, a aprovação vem do alto. E quando a aprovação vem, Deus vai estar nos fortalecendo, nos purificando com o seu amor. O nosso Pai sabe o que é melhor para nossas vidas. O nosso olhar é um olhar muito temporal. O olhar de Deus é um olhar atemporal, é eterno. E Ele sabe que à medida que nós formos purificados, daremos mais frutos. Sempre que você passar por uma provação que o atinja de repente, sem uma razão aparente, uma provação que surja até mesmo quando você se mostra fiel a Deus, a minha palavra: não desanime. Olhem para as provações com os olhos de fé, como uma obra de Deus, do agricultor divino em sua vida, e alegre-se por Ele se importar com você. Nessa primeira lição da parábola da videira e dos ramos, nós aprendemos o quanto Deus se importa conosco, e que nós devemos permanecer somente na videira verdadeira. Pode ser até que você esteja namorado com um pé de bananeira, mas eu quero te dizer que seu lugar não é lá. O seu lugar é na videira verdadeira. A segunda lição é que dar frutos é impossível sem permanecer em Cristo. Veja aí os versículos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem Cristo, nada podemos fazer.
Queridos, em toda esta passagem de João capítulo 15, versos 1 a 11, há apenas 2 mandamentos explícitos. Um deles é permanecer em Cristo, que se encontra no versículo 4. E o outro é permanecer no seu amor, que se encontra no versículo 9. Mas ambos, permanecer em Cristo e permanecer no amor, são na verdade traduzidos pela mesma palavra, que significa permanecer, habitar. Isso nos mostra que devemos concentrar nossos esforços em Cristo. Nós vemos às vezes as pessoas concentrando os seus esforços em tantas coisas, que esquecem daquilo que é prioritário. Lembremos-nos, as obras elas são importantes na nossa vida, porém elas são consequências de uma vida santa, piedosa. Por isso que nós somos instados no versículo 16 a ir e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai nos conceda o que pedirmos no nome de Jesus. Essa, queridos, é a razão pela qual a parábola da videira e dos ramos é tão importante, porque ela ilustra uma grande verdade. A frutificação não depende do ramo em si, mas da videira a qual ele está ligado. Não é mérito seu, não é mérito meu, é obra de Cristo na nossa vida. Enquanto o ramo estiver ligado à videira, ele automaticamente dará frutos. Mas quando o ramo for separado da videira, ele morrerá. Se o ramo que foi cortado for enxertado com sucesso na videira, então começará a dar frutos novamente. É por isso, queridos, que a igreja do Senhor tem um papel tão importante, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Mas isso cabe a cada um de nós. No dia 29 desse mês, nós vamos estar realizando o impacto evangelístico aqui. E amados, cabe a nós, enquanto igreja, estarmos com os nossos olhos abertos e vermos a situação de muitos que estão caminhando para a morte, como outrora caminhávamos. Mas nós fomos enxertados na videira e passamos a ter vida. É fácil perceber, queridos, que a causa de frutificação não está no ramo, mas na videira. E tudo que o ramo precisa fazer para dar frutos é permanecer na videira, é permanecer em Cristo. Esse, certamente, é um princípio fundamental da vida cristã. E é por isso que o apóstolo Paulo traz um testemunho para as nossas vidas, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, para alguém dizer, fazer essa declaração, eu vou dizer, viu? É algo muito profundo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo se agrada de como estamos levando a nossa vida? Será que Cristo se agrada dos pensamentos que estamos alimentando? Será que Cristo se agrada das palavras que temos proferido? Queridos, o que contará por toda a eternidade não são as obras que realizamos com as nossas próprias forças, mas as obras que Cristo realiza através de nós pelo poder do Espírito Santo. Quando estamos mais dependentes de Deus, quando o Senhor age em nós e através de nós, é que nós estamos produzindo frutos para a eternidade. Se você não compreende esse princípio, terá perdido talvez o princípio mais básico e fundamental de todos os princípios da vida cristã. A nossa responsabilidade é permanecer em Cristo. O nosso relacionamento com Cristo é a chave de todas as coisas. Ainda há pouco nós falamos que há um relacionamento que é vital para todo cristão. Um relacionamento que é essencial para a nossa vida. E esse relacionamento é com Cristo. Esse relacionamento nos transforma gradualmente, até que nossas vidas manifestem exteriormente seus frutos em uma vida cristã. Logo que nós somos enxertados na videira, talvez alguns até queiram produzir frutos de imediato. Mas há um processo, há uma transformação. A gente precisa tirar do trono do nosso eu
e colocar Cristo naquele trono. E isso, queridos, a gente faz diariamente, mortificando-nos a nós mesmos, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros. Significa que quanto mais edificamos e fortalecemos o nosso relacionamento com Cristo, mais frutos colheremos. Permita-me então fazer-lhe uma pergunta: como está o seu relacionamento com o Senhor agora? Você está desfrutando de uma caminhada íntima com Jesus todos os dias? Ah, pastor, talvez no domingo, que é quando eu vou para a igreja. Às vezes, quem sabe no culto de ceia, porque para participar da ceia eu não posso participar indignamente, aí eu me controlo mais. Mas, queridos, a nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada diária, é uma caminhada aonde nós devemos buscar essa vida de intimidade, essa vida de conhecimento de Deus diariamente. Aquilo que não agrada ao Senhor, devemos deixar à parte, devemos nos afastar, devemos nos aproximar do Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. Muitos até podem dizer: sim, pastor, eu leio a Bíblia, eu oro no início de cada dia, mas isso não significa necessariamente que você esteja desfrutando de uma caminhada íntima com Jesus. Ler a Bíblia é muito importante. Glória a Deus se você tem feito a leitura bíblica anual. Porém, não adianta nada se for feito de forma superficial, rotineira. Como, quem sabe, você lê um jornal, um romance. Ter comunhão com o Senhor, querido, significa ler a Bíblia com fé e devoção, crendo que o Senhor está falando pessoalmente com você. É Deus se revelando, é Deus se mostrando, é Deus se dando a conhecer ao seu Filho, que é você. Significa que você está sempre atento àquelas pequenas joias preciosas da sua palavra, que tocam a sua alma e revigoram as suas forças. E embora você possa orar diariamente, isso não adianta nada se for feito de forma mecânica. Não vai passar de uma reza, de palavras repetidas: Senhor, obrigado por este alimento, obrigado, Senhor, amém, Jesus. E aí a gente já conhece, já sabe as frases de cor. E aí a gente abre a boca quase que no piloto automático: obrigado por mais um dia, Senhor, pelo teu livramento, em nome de Jesus. E já vai dormindo. Queridos, ter comunhão com o Senhor significa orar fervorosamente de coração, não apenas durante seus momentos de sofrimento, mas ao longo do dia. Às vezes pode ser uma simples palavra de agradecimento a Ele, pequenas coisas que Ele te proporcionou e que você manifesta um coração grato a Ele. Outras vezes pode ser um pedido urgente de ajuda para lidar com algo, com uma situação inesperada, ou com alguém que precise do seu conselho. Às vezes pode ser um apelo por sabedoria para decidir como usar o seu tempo, o seu dinheiro. E muitas vezes pode ser uma confissão sincera de um pecado que você acabou de cometer, com palavras, com pensamentos ou com atitudes. Se você acha que é muito difícil manter um relacionamento íntimo com Deus, lembre-se de que permanecer em Cristo é uma ordem, não é uma opção. Como cristãos, permanecer em Cristo é um mandamento para nossas vidas. E isso é inegociável, é mais importante do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. Não adianta, queridos, participarmos de congressos, de conferências, de encontros, de confraternizações, de celebrações, se Cristo não estiver presente na tua vida. Ele é aquele que te impedirá de ter apenas uma vida de aparência, de uma falsa piedade. Precisamos entender aquilo que Lucas, no capítulo 12, verso 20, disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Às vezes estamos como que correr atrás do vento, esquecendo, queridos, daquele que é o mais importante na nossa vida. Observe o que Jesus diz no final do versículo 5: porque sem mim nada podeis fazer. Isso fica claro para nós, queridos, que nós precisamos de Cristo, não apenas para os grandes desafios ocasionais que enfrentamos na vida, mas para tudo o que fizermos, precisamos depender de Jesus. Portanto, por favor,
Não deixe passar um único dia da sua vida sem se lembrar de como é essencial você permanecer em Cristo. Não espere a aprovação bater à sua porta, não espere o sofrimento chegar até você. Lembre-se, a permanência em Cristo é um exercício diário na vida de todo cristão. Tenha certeza de que permanecer em Cristo não é um fardo, não é um peso, está na presença do Senhor. Você encontrará, na verdade, muita alegria nisso. É por isso que o próprio Senhor Jesus, no versículo 11, ele diz: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Alguns anos atrás, uma grande empresa no mercado de supermercado, ela lançou uma promoção. O que faz você feliz? E aí alguns poderiam dizer: o que me faz feliz é ganhar na Mega Sena. Ou o que me faz feliz é passar no Enem. O que me faz feliz é ser um funcionário da Receita Federal. Queridos, o que nos faz feliz é permanecer em Cristo. Porque o gozo, a alegria dele se completa, e esse gozo, essa alegria enche o nosso ser. Quanto mais você permanecer em Cristo, mais experimentará todas as preciosas delícias que vêm dele. E essas preciosas delícias é ver os frutos que surgem naturalmente em sua vida. Essa é a nossa segunda lição que aprendemos na parábola da videira e dos ramos, porque dar frutos é impossível sem permanecer em Cristo. Aí chegamos à nossa terceira lição. Muito fruto é possível quando permanecemos em Cristo. Veja o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pastor, pronto, cheque em branco que Deus está me dando. Olha só o que Ele está dizendo. Basta eu permanecer, que Ele vai me dar tudo o que eu quero. Queridos, mas não é bem assim. Esse é um olhar humano do texto sagrado. Essa é uma interpretação que às vezes nós distorcemos das Escrituras. Eu não posso pedir a Deus qualquer coisa que eu queira e que Ele vai ser obrigado a me dar. Na verdade, o que Jesus diz aqui visa apenas nos ensinar que permanecer nele pode produzir frutos que glorificam a Deus, conformando a nossa vontade e as nossas orações à sua. Porque quando eu permaneço em Cristo, aquilo que eu peço é aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu peço e eu recebo, porque é isso que Deus quer me dar, porque eu me aproximo mais de Deus, e eu sei aquilo que agrada ao Senhor. É maravilhoso, queridos, dar frutos, e não apenas alguns frutos, mas muitos frutos. Devemos nos alegrar com a perspectiva real, de nos tornarmos tão frutíferos, quanto Deus deseja que sejamos. Será que você tem frutificado, de tal forma, que isso tem agradado a Deus? Senhor, desculpa, Senhor, eu só tenho conseguido chegar a Ti com os frutos mirrados. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de comprar abacate. Abacate é uma das frutas mais difíceis da gente comprar. Olha, o que a gente já perdeu de abacate lá em casa é uma coisa interessante. A gente compra o abacate verdinho, bonito, brilhando. Eu acho que eles passam até cera no abacate, de tanto brilho que ele tem. E aí a gente deixa o bichinho lá na fruteira. Passa um dia, 2 dias, a gente olha com desejo de fazer uma abacatada, de machucar com leitinho, olha só que bênção. E o abacate, a gente chega lá, pega no bichinho, o bichinho está duro que é um pau. Aí diz, não, mas vai mais uns dias. E aí daqui a pouco, ao invés de amadurecer, ao invés de ficar bom, o bicho começa a ficar preto. E daqui a pouco, com o seu desejo de comer, você abre o bendito do abacate dentro dele, ele já não está mais, ele está duro, rígido, que não serve para nada. E você prova e o bicho é amargo. Queridos, às vezes nós nos apresentamos a Deus assim, trazendo coisas que não são boas. Deus quer receber o melhor de cada um de nós. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queremos ser discípulos de Cristo? Produzamos bons frutos, e muitos frutos. Este versículo, querido, nos ajuda a entender porque dar fruto é tão importante. Porque quando nós produzimos frutos, o Pai é glorificado. E não somente isso, nós somos achados discípulos de Jesus. Quanto mais fruto damos,
mais evidente se torna que somos verdadeiros discípulos de Cristo, porque esses frutos nos tornam mais semelhantes a Ele. Esta, queridos, é uma verdade que deve motivar a cada um de nós a permanecer mais em Cristo. É por isso que no versículo 10 diz: se guardardes, se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado, eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Será que nós temos amado tanto ao Senhor, a ponto de permanecer nos seus mandamentos, ou será que de imediato os temos quebrado? Qualquer coisa é motivo para dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças. Queridos, precisamos nos lembrar daquilo que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versos 5 a 8, disse: por isso mesmo, empenhem-se, se esforcem, se dediquem para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Aqui Pedro, inspirado pelo Espírito, aponta os frutos que devem ser produzidos por cada um de nós: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Será que nós temos produzido esses frutos na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor? Essa é a terceira lição, que muito fruto é possível quando permanecemos em Cristo. E aí então chegamos à nossa quarta lição: a destruição é certa se não permanecermos em Cristo. O versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Queridos, aqui nós temos um relato do ramo que parece estar ligado à videira, está na igreja, mas não tem nenhuma ligação interior com Jesus. Queridos, o ramo que não recebe a seiva vital da videira, ela está morta, ele está morto, não produz fruto, portanto acabará por se secar e por ser queimado. Isso pode se referir, queridos, àquela pessoa que professa ser cristã, mas não nasceu de novo verdadeiramente. Pode ser até membro da igreja com muitos anos de frequência, mas não nasceu de novo. Pode ser até filho de crente, mas não nasceu de novo. E aqui, o Senhor Jesus está dizendo que tal pessoa ainda não está salva. E a menos que se arrependa, acabará queimando no inferno para sempre. Pastor, mas que palavra dura para terminar a pregação. Reclame com o autor dela, porque é o próprio Cristo que o declarou. Se você está convencido de que o que Jesus diz aqui no versículo 6 está descrevendo a sua vida, a sua situação atual, por favor, haja urgentemente antes que seja tarde demais. Confesse seus pecados ao Senhor, peça o seu perdão, se reconcilie com o Senhor, volte-se para Deus, entregue a sua vida completamente a Jesus, confie plenamente nele, como seu Senhor e Salvador, e esteja certo que Ele te perdoará. Só então, você começará a ter essa conexão, esse relacionamento que é tão vital entre você e Cristo. Um relacionamento que lhe permitirá ser um cristão frutífero, crescendo à imagem de Cristo. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei como está a sua caminhada com Deus. Deus conhece a sua necessidade. E se você está aqui nessa noite e precisa de um encontro com o Senhor, de uma reconciliação com o Senhor, essa é a noite aprazível para a sua vida.